Olá, pessoal, bem-vindos! Olha, hoje é quarta-feira, dia 24 de setembro, e o dia está simplesmente lotado de futebol. Tem Copa da Liga Inglesa, tem Europa League, Série B e ainda uns confrontos decisivos aqui na América do Sul. É jogo para todo lado. E com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, fica aquela confusão, né? Como é que a gente navega nesse mar de opções e acha alguma aposta de valor? Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Muita gente só olha para o time que é mais famoso, mais forte no papel e vai com tudo nele. Mas essa nossa análise aqui é sobre pensar de um jeito diferente, sabe? É sobre ir além do óbvio para achar as oportunidades de verdade, em vez de só seguir o que todo mundo está fazendo. Então vamos lá. A primeira e olha a armadilha mais comum para quem aposta é essa do favoritismo exagerado. E para a gente começar a entender isso na prática, vamos usar os jogos de hoje da Copa da Liga Inglesa. Se liga só nessa lista. Newcastle, City, Tottenham, Arsenal, todos eles favoritíssimos, com aquelas odds bem baixinhas, que a nossa fonte aqui chama de esmagadas. Só que aí vem o pulo do gato. A gente não sabe qual vai ser a escalação, qual a real motivação do time para um jogo de Copa. Então, essas apostas viram um verdadeiro campo minado. É um risco gigante confiar cegamente só no peso da camisa. E a prova disso está nesse número aqui, 74%. Essa é a porcentagem de grandes favoritos que acabam se complicando nos jogos. Isso com base no acompanhamento que o analista da nossa fonte fez desde julho. Cara, é um número muito alto que mostra que o favoritismo no papel muitas vezes não vira um jogo tranquilo na prática. E o que ele quer dizer com complicação? São exatamente esses cenários aqui. O time pode começar perdendo, pode ficar martelando e demorar uma eternidade para fazer o primeiro gol, ou, o pior de tudo, leva um gol de empate ali no finzinho. São situações assim que abrem espaço e criam valor para quem aposta contra esse favoritismo óbvio ou para quem espera o jogo começar para decidir o que fazer. E essa frase aqui ilustra isso perfeitamente. A nossa fonte compartilhou essa ideia de um amigo que trabalha definindo as odds. Em clássicos, a rivalidade costuma deixar tudo mais equilibrado. O fator emocional pesa e a zebra, o time que é visto como mais fraco, acaba tendo mais chance. É por isso que nesses casos se buscam os handicaps, que é como dar uma vantagem de gols para o azarão antes do jogo começar. Basicamente é uma aposta de que, mesmo que ele perca, vai ser por pouco. Beleza, vamos em frente. Agora vamos ver como os números, os dados, podem contar uma história que vai muito além da fama de um time. E para isso, a gente vai usar um jogo da Série B do Brasileirão como exemplo. O nosso foco agora é o Atlético Paranaense. Quando a gente analisa os dados do time, começa a aparecer um padrão de jogo muito claro, muito previsível, que fica ainda mais evidente quando o time joga fora de casa. E que padrão é esse? Bom, esse número aqui diz tudo, 85%. Em 85% dos jogos como visitante, é o Atlético Paranaense quem marca o primeiro gol. Isso mostra um padrão claríssimo de começar o jogo com tudo, muito forte. E essa tabela conta o resto da história. No primeiro tempo, o time é agressivo, eficiente. Mas olha só o que acontece na segunda etapa. O desempenho cai muito. O time começa a dar mais espaço para o adversário e sofre mais que o dobro de gols. Essa queda de rendimento no segundo tempo é o que cria oportunidades bem específicas de aposta, como, por exemplo, apostar que vão sair gols na segunda metade do jogo. Agora vamos dar um pulo na Europa League. Lá, o desafio é um pouco diferente, porque na primeira rodada da competição, a gente tem uma grande falta de dados, o que gera bastante incerteza. E é aqui que entra um conceito interessante, a memória afetiva. É quando a gente aposta baseado no nome, na reputação do time. A gente vê ali Roma, Braga, Celtic, e a primeira coisa que vem à cabeça é: esse time eu conheço, é um time forte. Mas a verdade é que a gente não sabe qual a forma atual deles numa competição completamente nova. Confiar só na memória, no que o time já foi, é um erro perigoso. E para fechar, vamos analisar 2 jogos de mata-mata aqui na América do Sul, jogos de alta tensão, onde o contexto da partida é simplesmente tudo. E aqui está o grande dilema para os próximos jogos do Atlético Mineiro e do Palmeiras. Os dois conseguiram uma vantagem no jogo de ida. E isso, gente, muda completamente o jeito que o time vai se comportar na partida de volta. Vamos dar uma olhada no Atlético. Apesar de ser o favorito por jogar em casa, a fase do time é terrível. O empate fora de casa foi um resultado excelente para eles, o que significa que um novo empate já leva a decisão para os pênaltis, ou seja, eles não precisam ganhar a qualquer custo. Se a gente soma isso com a pressão da torcida, o Atlético se torna uma aposta bem pouco confiável. E para o Palmeiras, a lógica é parecida.
Aquela vantagem de um gol muda tudo. O River Plate não precisa sair para o ataque de forma desesperada desde o primeiro minuto. Isso indica que o jogo deve começar mais estudado, mais tático, e não aquele confronto aberto que uma análise superficial poderia sugerir. O Palmeiras joga pelo empate. Tá, mas e aí? Depois de ver tudo isso, como é que a gente aplica essas lições num dia tão cheio de jogos? Como a gente transforma essa análise toda numa abordagem mais prática? No fim das contas, tudo se resume a estes 3 princípios. Primeiro, sempre questione o favoritismo óbvio. Segundo, mergulhe nos dados para encontrar aqueles padrões que contam a história real do desempenho de um time. E terceiro, que talvez seja o mais importante, entenda o contexto do jogo. A necessidade de um time é o que vai dizer como ele vai jogar. E a gente termina com essa reflexão. Talvez a chave para uma análise mais inteligente seja mudar a pergunta principal. Em vez de focar só em quem vai ganhar, focar em como eles vão jogar. É entender o processo, a estratégia, a dinâmica provável do jogo. É essa mudança de perspectiva que transforma o caos de um dia cheio de jogos em clareza.